Hoje a Zenilda vai nos abençoar com uma palavra muito poderosa, a melhor de todas, que é aquela que quando Deus faz na nossa vida, quando o sermão não é um estudo, quando o sermão é vida. Amém? É o que nós vamos ouvir hoje, vida. Jesus Cristo fez. E a Zenilda vai, graças a Deus, compartilhar conosco. Estenda a sua mão. Pai querido, muito obrigado pela vida da tua filha. Obrigado por tudo que o Senhor já fez nela, por ela, e que fará ainda hoje, muitos dias, através dela. Nós a abençoamos e pedimos que a unção do Espírito Santo esteja agora sobre ela, para que fale com ousadia, coragem, intrepidez e autoridade que vem do alto, mas também cheia de amor a respeito de todas as coisas boas que o Senhor Jesus tem feito por nós. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Muito obrigada. Nós hoje estamos chegando na penúltima ministração desse trimestre, que fala sobre renovação, renovando a aliança com o Rei dos Reis. E, como o pastor Marco disse, na semana que vem, nós teremos, então, o fechamento desse trimestre, né, com a aliança do casamento, a renovação de votos. Então, não percam, como ele disse, né, estejam aqui para que a gente possa fazer esta renovação da nossa aliança no nosso casamento. Amém? Bem, pode passar. Nós hoje, então, estamos falando sobre renovação, né, de uma aliança com o Rei dos Reis. Quando eu comecei a estudar esse tema, eu comecei a pensar que, para que a gente renove alguma coisa, é porque algo não está firme, não é verdade? Para a gente renovar, não está firme. E eu fui buscar no Aurélio para entender o que é renovar. O que é esse verbo, renovar? E eu me encontrei que renovar é transformar em novo, fazer com que fique, olhe bem, fazer com que fique melhor ou como novo. É recomeçar, é iniciar novamente, é revigorar, adquirir nova força e vigor. Então, queridos, é tornar a coisa nova. E o que eu vou falar para vocês hoje tem a ver com isso, tornar algo novo. É aquilo que nós cantamos agora com o Wagner, né, para Deus. Nós falamos ali de sonhos que foram esquecidos. Sonhos, não lembram da música que nós cantamos agora? Então, nós falamos, né, que sonhos foram perdidos. Então, quando sonhos são perdidos, quando uma vida é perdida, ela precisa ser renovada. E é isto que eu quero dizer para vocês, como foi a minha renovação de aliança com Deus. Um dia, a minha aliança foi quebrada. Eu sou quarta filha de uma família evangélica. Eu fui criada na igreja. Eu passei por todos os ministérios, ministério infantil, ministério dos jovens. Eu cresci, eu fui apresentada pelos meus pais no altar do Senhor, eu fui consagrada a Deus, minha vida foi consagrada a Deus, e tudo aquilo que nós, como evangélicos, fazemos para os nossos filhos foi feito pela minha vida. E quando eu estava mais ou menos com 20 anos, antes disso, 19, eu entrei para a faculdade, comecei a estudar, eu fiz psicologia e comecei a me confrontar com uma série de coisas diferentes daquilo que eu tinha aprendido. E aquilo, para mim, foi
algo que começou a me inquietar, colocar em xeque aquilo que eu tinha aprendido. E eu comecei, então, neste tempo, a olhar para um lugar que eu nunca tinha olhado, para olhar para o mundo, entender algumas coisas e querer participar de algumas coisas do mundo. Eu era uma moça muito jovem e muito preservada, vamos dizer assim, dentro de uma igreja. E então eu comecei, pode passar mais um, eu comecei então a fazer escolhas. Fazer escolhas na minha vida, e eu era lá bem jovem, ali já estava com algumas outras escolhas sendo encaminhadas, ali eu já não estava mais com 19 anos, mas já ainda tinha cabelo, olha só como é que eu era cabeluda, né? E então eu comecei a olhar duas estradas. Uma, aquela que eu vinha sendo guiada pelos meus pais, pela minha família, e crescendo espiritualmente. E uma outra estrada que se abria para eu contemplar, que era a estrada do mundo. E, infelizmente, eu quis conhecer, eu quis experimentar, eu quis olhar algumas coisas, experimentar algumas coisas. Talvez aquilo que meus pais colocaram dentro de mim não foi possível, né, eu sair e me distanciar tanto. Né? Eu não tenho uma história de drogas, eu não tenho uma história de prostituição, mas eu tenho uma história de experimentar o mundo. Eu tinha muita convicção daquilo que eu queria. E, naquele momento, na realidade, eu queria era correr de Deus. Pode passar mais um. O pecado me trouxe a desobediência, me trouxe a falta de confiança em Deus, me trouxe a rebeldia, me trouxe o orgulho, me trouxe a vaidade, me trouxe os desapontamentos e uma autoconfiança muito grande. Muito grande. Eu queria verdadeiramente tomar a vida nas minhas mãos. Eu sabia que eu tinha uma direção para ir e eu queria ir conforme a minha vontade e não conforme a vontade de Deus. O pecado me afastou, me fez quebrar essa aliança com o Senhor. Na minha casa, diziam para mim que Deus tinha um plano para a minha vida. E eu sabia, eu lia isto na Bíblia, que Deus tinha planos para a minha vida e que tudo aquilo que Ele tinha sonhado para mim seria possível realizar. O Salmo 139, ele afirma isso. Ele diz para a gente que nós ainda éramos substância informe, mas Deus já sabia todos os dias da nossa vida e todos os sonhos que Ele tem. Deus sabe. Mas eu quis fazer como Jonas. E eu quero ler para vocês o primeiro versículo, até o 3, do livro de Jonas, no primeiro capítulo, diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pegou e foi. Pode passar uma. Jonas, como eu, corri de Deus. Correr de Deus é tomar a nossa vida nas nossas mãos. É ter uma autoconfiança, é sair do centro da vontade de Deus. É ter uma autoconfiança a ponto de querer escrever a nossa história. É fazer escolhas e tomar decisões conforme a minha vontade. O engano, queridos, ele nos leva a achar que tudo é nosso,
e que nós temos o direito de fazer conforme a nossa vontade. Isso nós chamamos de uma cegueira espiritual. O diabo nos cega, o diabo tira a nossa visão e ele nos faz ficar diante das coisas, querendo enxergar conforme ele enxerga. Rebeldia e desobediência é o nome disso. Sair do centro da vontade de Deus é um risco muito grande que nós corremos. É deixar a nossa vida vulnerável. É estar sem os propósitos de Deus sendo realizados em nós. Rebeldia, eu quero dizer para vocês o que é. Rebeldia é quando eu não estou no centro da vontade de Deus para a minha vida. E a minha primeira pergunta para você é essa. Você está no centro da vontade de Deus para a sua vida? Você tem perguntado a Deus qual é a vontade dEle para a sua vida? Ou você tem tomado a direção da sua vida com essa força que muitas vezes nós temos? Será que você tem arregaçado a sua manga e dito, eu sei o que é, o que eu quero e o que eu tenho que fazer? Eu vou, eu quero, eu faço. Isto, queridos, é estar fora do centro da vontade de Deus. Isto se chama rebeldia. Quando nós começamos a tomar decisões, então, servindo às nossas próprias vontades, as minhas necessidades eram maiores, as minhas vontades, as minhas vaidades sempre foram maiores do que todas as coisas que eu podia ter se eu estivesse debaixo da vontade de Deus. Quando existe um ídolo em nossa vida, em minha vida, Mateus 6, 21 diz, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Sabe qual era o meu maior ídolo nessa fase, já depois, né? Era o meu trabalho. Deus sempre colocou uma porta aberta para mim. Eu fui crescendo profissionalmente muito rápido. Todas as portas profissionais foram abertas para mim. Eu cheguei num topo da minha vida profissional, mas eu cheguei no topo da minha vida profissional com um buraco no meu coração, porque eu não tinha aquilo que eu tinha sonhado para mim. Eu tinha realizado a minha vida profissional. É como se eu tivesse um corpo onde um braço cresceu até dizer chega e o meu corpo ficou atrofiado. Era assim que eu me sentia. Por quê? Porque tudo era muito fácil profissionalmente para mim. Eu ganhei muito dinheiro. Eu tive uma posição profissional muito boa, mas eu tinha um buraco no meu coração. Por quê? Porque eu estava fora dos planos do Senhor. Porque eu sonhava em ter uma família. Eu sonhava realizar aquilo que eu via na minha casa. Os meus pais foram casados durante 54 anos e eles foram até a morte. E eu via uma harmonia neles, eu via uma harmonia na minha casa que eu gostaria muito de ter. E eu sonhei em ter 6 filhos. Esse era o meu sonho. Era louco, né? Não tinha ideia do que é ter um, né? Imagina, mas eu queria ter 6 filhos. Eu queria ter uma casa cheia. Eu queria ver realizado em mim aquilo que os meus irmãos estavam realizando. Eu tinha os meus irmãos casados, eu tinha sobrinhos maravilhosos, como tenho, e eu estava ficando para trás, mas eu era a provedora da minha família. Desobediência nos leva à frustração de alguns sonhos. Desobediência também é quando eu estou em oposição total a Deus e quando eu estou autoconfiante. Gente, autoconfiança é uma coisa muito boa, mas ela tem um limite. Porque quando você tem autoconfiança demais, você acha que todas as coisas você pode fazer. A minha maneira, a maior mentira, né, do diabo que coloca na cabeça da gente é que a minha maneira é melhor do que a de Deus. A minha vontade é mais importante do que a vontade de Deus. E se Deus
E se Deus não me der aquele moço maravilhoso que eu sonho? E se Deus não me der, melhor então que eu tome a providência, que eu veja, que eu escolha, que eu olhe e que eu determine quem. Quantas vezes não passa isso pela cabeça da gente? Quantas vezes você, jovem, não pensou assim? E se Deus, olha, estou orando, mas se vier uma mulher feia, está fora. Não é assim? Pois é. Olha, Deus tem planos que são bons, perfeitos e agradáveis. A palavra dele diz isso. Você crê nisso? Que os planos de Deus são bons, eles são perfeitos, eles são perfeitos. E quando a gente fala de uma coisa perfeita, há uma coisa, algo que cai bonitinho na gente. Não aperta, não distorce. Perfeito. Estes são planos que Deus tem para a sua vida, como tinha para a minha vida. E esses planos foram os planos que eu rasguei e disse para o Senhor, fique aí, que pode deixar que algumas coisas o Senhor não coloque a mão. Essa é a verdade que a gente faz. Né? Olha, não coloque a mão na minha vida afetiva, por favor, porque quem escolhe sou eu. E todas as minhas escolhas me levaram para o buraco. Todas as minhas escolhas, eu tive 3 namorados, na realidade, na minha vida. 3 longos namoros que não levaram a absolutamente nada. 8 anos, 8 anos e meio e 11 anos. Foi assim a minha vida. Para nada. Por quê? Porque eu estava fora dos planos do Senhor para mim. Mas um dia, essa minha frustração, essa minha insatisfação era muito grande. Eu voltava sempre para o mesmo caminho. Eu voltava para a igreja, eu voltava arrependida, mas eu não durava muito tempo. Eu estava de novo fazendo as minhas escolhas conforme as minhas mãos. Mas um dia, querido, coloca só mais um. Eu quero mostrar para vocês o que a Joyce Meyer colocou num livro dela que se chama Ouvindo Deus a Cada Manhã. Ela diz assim, durante meus anos de resistência a qualquer coisa que fosse dolorosa ou difícil, a pura verdade é que não cresci espiritualmente. Eu fiquei dando voltas e voltas ao redor das mesmas montanhas antigas, que eram os meus problemas. Finalmente, eu percebi que estava tentando evitar a dor, mas eu senti dor do mesmo jeito. A dor de permanecer do mesmo jeito e evitar as mudanças que eram necessárias. É assim que a gente carrega esse fardo, essas dores, e fica rodando, rodando, rodando. Sai de uma coisa, entra na mesma coisa, só que é um perfil diferente, mas você está fora daquilo que Deus quer para a sua vida. Mas, um dia, eu fiz o que Jonas fez aqui no capítulo 2, que diz assim, então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse, na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Era o tempo, agora, pode passar, de correr para Deus. Correr para Deus, querido, é reconhecer, pode passar, reconhecer que eu estava errada. Era pedir perdão a Deus pelas coisas que agora, como escamas, foram tiradas dos meus olhos, foram abertos. Era romper com coisas do passado que não tinham mais lugar na nova vida que eu estava tomando. Era buscar a vontade de Deus. O Salmo 128, 128:1 diz assim, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. É muito diferente aquele que teme ao Senhor.
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer ser sábio? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. As atitudes que me levaram e que eu tive que fazer era admitir meus pecados, humilhar-me diante de Deus e agora confessar meus pecados e pedir perdão um a um, como a gente tem aprendido aqui. É colocar nome nos seus pecados. É colocar nome em todas as coisas que você está fazendo fora dos planos de Deus. E eu tive que me humilhar, confessar e pedir a Deus que quebrasse as alianças do passado com pessoas e situações que eu tinha feito. Mudar a direção do caminho que eu estava era necessário naquele momento e confiar que Deus atenderia os desejos do meu coração. Deus atende porque Deus é Pai. Deus é absolutamente amor. O amor que nós não podemos compreender. Porque nós não temos nada que a gente faça que possa melhorar esse amor de Deus por nós. Não há nada. Ele simplesmente, Ele me ama. Ele te ama. Amém? Provérbios 3, 7 e 8 diz, não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Não sejas sábios. Novamente, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Não são os nossos olhos que são sábios. Não seja sábio aos seus olhos, mas peça a Deus que te dê sabedoria através dos olhos dele. Esperar em Deus. Correr para Deus. Agora era esperar em Deus. Mas, queridos, ainda existia algo, mesmo eu confessando, ainda existia um controle que eu queria manter nas minhas mãos. Um controle que eu não conseguia abrir totalmente as mãos. Eu pedia a Deus, eu pedia perdão a Deus. Eu estava agora, mais ou menos, em 2005 e 2006, e eu estava de joelhos diante do Senhor, mas eu não conseguia abrir mão de determinadas áreas da minha vida. E uma das áreas era a minha área afetiva. Eu queria escolher, eu queria fazer, eu queria tomar decisões, e Deus teve que trabalhar esta minha vida, essa minha área. E o meu terceiro passo foi o terceiro passo que Jonas fez, que eu saio, então, de correr para Deus para andar com Deus. É uma diferença muito grande, porque lá eu esperava em Deus, mas você andar com Deus é esperar de Deus. Esperar o plano dele acontecer na sua vida. Dele acontecer na sua vida. E não esperar em Deus. Senhor, olha, por favor, Senhor, faça isso, faça aquilo, como se Deus estivesse ali e a gente com uma varinha e Ele realizasse as coisas. Esperar agora era esperar de Deus. O plano que Ele tinha. E passar para esse momento não é fácil. Não é fácil. Andar com Deus é entregar o controle para Ele. Está aqui. Não sou mais eu, mas o Senhor é que vai dirigir. É o Senhor que vai fazer. Está aqui a chave, ó. Está aqui. Então, entregar o controle da minha vida para Deus. Permitir que Deus realizasse as estratégias dele na minha vida. Aceitar as estratégias de Deus, que são muito diferentes e eram muito diferentes das minhas.
Você está preparado verdadeiramente para receber aquilo que Deus tem para você, mas é o que Ele tem e não o que você quer. Então, queridos, aceitar essas estratégias é você mudar também de passo com Deus. Aguardar o tempo de Deus. Você está a fim de aguardar o tempo de Deus? O tempo de Deus é um tempo longo, sim, porque Deus trabalha em processo. Trabalha em nós para nós recebermos a bênção. Porque quando nós recebemos a bênção, que não estamos preparados, nós jogamos fora a bênção. Por isso que Deus precisa de tempo para trabalhar o nosso coração, a nossa mente, as nossas atitudes, e nós não crescemos de um dia para o outro. Nós não esticamos de um dia para o outro. Eu não nasci desse tamanho. Foi um processo a minha vida para eu alcançar esse tamanho. Porque senão eu teria morrido. Você também? Então Deus trabalha processo. Este é o tempo do Senhor. Deus precisa de tempo. E olha, na minha vida precisava muito tempo. Por quê? Teimosa, orgulhosa, vaidosa. Ele precisava quebrar todas essas coisas. Como é que está o tempo? O seu tempo com Deus. Você está achando que Ele esqueceu de você? Não. Ele não esquece de ninguém. Então, aguardar o tempo de Deus. Alimentar-se espiritualmente para não sofrer com as atitudes incoerentes. Você está num processo de mudança. Você precisa se alimentar com as coisas de Deus. Então, queridos, andar com Deus é esperar de Deus. E esperar de Deus o quê? Na perspectiva de ser tudo o que Ele quer que você seja. Fazer tudo aquilo que Ele quer que você faça. E ter tudo aquilo que Ele quer que você tenha. Então, agora, não é mais o ser, o fazer e o ter comandado por você, e nem por mim. Mas, quando eu entrego o controle nas mãos do Senhor, eu quero ser aquilo que Ele quer que eu seja. Eu quero fazer aquilo que Ele quer que eu faça. E eu quero ter aquilo que Ele quer que eu tenha. Amém? Jeremias, no capítulo 29, 11, diz assim: eu é que sei. Que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Olha, querido, nós precisamos invocar o Senhor, nós precisamos orar, nós precisamos buscar, e de todo o coração, porque senão, Ele está falando isto aqui para um povo, mas Ele está falando para nós cristãos. Quer agora andar com Deus? Você sai de um processo de desobediência e você vai viver uma experiência com o Senhor. Amém? 3 momentos, então, pode passar. Primeiro momento é de correr de Deus, que nos leva à rebeldia, à desobediência. O segundo momento é o momento de correr para Deus, que é esperar em Deus, me leva à obediência. E o terceiro momento é experimentar Deus, andar com Deus, esperar de Deus. É uma experiência de aliança novamente. E que, glória a Deus, eu pude restaurar, renovar a minha aliança. Mas, para isso, Deus mexeu em 3 áreas da minha vida. E eu não vou ter tempo para contar tudo sobre as 3, mas em algumas coisas eu vou contar para vocês. Deus teve que mexer na minha área afetiva.
Deus teve que mexer na minha área financeira e Deus teve que mexer na minha saúde, para que eu estivesse verdadeiramente podendo hoje dar aqui, dando este testemunho sobre a minha vida para vocês. Amém. A primeira área que Deus mexeu foi a área afetiva, e eu quero contar um pouco disso para vocês. Em 2006, eu tinha rompido com todas as coisas em 2005, e eu tinha colocado para Deus: Senhor, agora é de verdade. Toma a minha vida nas tuas mãos, está aqui o controle da minha vida. E eu não quero mais. Eu lembro eu dizendo para Deus: eu sou incompetente, Senhor. Eu sei que eu sou incompetente. E eu te peço perdão, porque essa minha incompetência me fez andar durante tanto tempo em caminhos errados. Em 2006, a revista Veja publicou algo muito interessante. Pode passar uma. Dizia assim: as chances de se casar no Brasil. Eu comprei essa revista, ela está comigo, guardei, porque eu ri sobre essa revista, porque eu disse assim: esse escritor, esse jornalista não conhece o meu Deus. E dizia assim a revista: 9 entre 10 brasileiras que passam dos 40 anos solteira continuarão solteiras. Confira as chances de uma mulher se casar no Brasil aos 25, aos 30, aos 40 e aos 45 anos. As estatísticas explicam por que faltam homens solteiros compatíveis. E quando a gente abria a revista, tinha mostra lá, uma linha realmente caída, né? E eu olhei para isso e disse: meu Deus, com 25 anos eu teria 39% de chance de me casar. Tá russa a coisa. Eu estava em 2006, deixa eu fazer a conta. 2006 eu tinha 52 anos. Portanto, a minha chance estava aqui embaixo, ó, de entre 5% e 7%. E dentro dizia assim: quais as chances de a mulher que é solteira hoje no Brasil vir a se casar um dia? A impressionante curva exibida nestas páginas responde: cada vez menores. Do contingente de jovens na faixa de 25 anos, menos da metade deve encontrar marido de papel passado. Na faixa dos 45, só 10. E isto era como sair de um médico e dizer: você está com câncer. Falei: mas não, esse jornalista não conhece a minha oração, esse jornalista não conhece o meu Deus, o Deus do impossível, o Deus que pode fazer todas as coisas como já fez no passado. Esse jornalista não está com nada. E continuei a minha oração. Esta igreja, eu já estava aqui em 2006, estava chegando. Pastor Sebastião tomou minha causa nas mãos e muitos que estão aqui tomaram também e nós oramos. Eu participava de uma célula que nós tínhamos uma caixinha que nós colocávamos os nossos desejos e aquilo que nós estávamos orando e nos colocando para Deus, e eu coloquei lá com toda a minha fé que eu realizaria aquilo que eu estava colocando para Deus. Eu tinha perdido o bonde da história, mas Deus tinha já passado novamente com um vagão lindo e que eu sabia que eu ia entrar naquele vagão. E eu coloquei, tem algumas pessoas aqui que participavam da célula comigo, e nós orávamos. E eu orei, queridos. 2006, 2007, 2008, e nada. 2009, 2010, e vai assim, e nada de realizar absolutamente nada. Mas, passa mais uma. Olha o que a palavra do Senhor diz. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu quero falar isso de novo para vocês, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar.
você crer nisso, que Deus tem planos, tem propósitos, Ele sabe, Ele ouve a sua oração, aquilo que você está falando para Deus no secreto não está sendo jogado fora. Só que Ele tem um tempo, Ele precisa do tempo. Passa mais uma. Quando estamos preparados para entregar a Deus o que Ele nos dará, estamos prontos para receber. Vamos olhar para Ana. Ana orou. Quantas vezes Ana provavelmente desceu para ir às festas com o marido, com a Penina, aquela Penina era de matar, né? Com Penina tendo filhos e mais filhos, e filhos e mais filhos, e ela descendo, e ela não fez uma oração. Não foi só num dia que ela chegou e o sacerdote pensava que ela estava embriagada. Não foi uma oração. Provavelmente, ela vinha orando, porque ela queria um filho. Agora, que filho que ela queria? Naquele dia, Deus ouviu a oração de Ana. Naquele dia, Deus disse, vou te dar Samuel. Sabe por quê? Porque naquele dia Ana estava preparada para o que Deus daria para ela. Por isto que ela diz para o Senhor que ela entregará ao Senhor este menino para que ele seja criado na casa de Deus. Abraão esperou o seu filho Isaque. E quanto tempo se passou para que Abraão pudesse Deus trabalhar a vida dele para que ele entregasse o seu filho verdadeiramente, entendendo que aquele filho era o filho da velhice dele, mas era um filho que pertencia ao Senhor. Não era um filho para ele. Eu quero que vocês gravem isso. Quando estamos preparados para entregar a Deus o que Ele nos dará, estamos prontos para receber. Aquele dia, Deus nos dá. Porque não é para o nosso orgulho, a nossa vaidade, mas é para que a gente testemunhe sobre o poder de Deus na vida da gente, sobre aquilo que Ele pode fazer, e não sobre a vaidade do nosso coração, o que nós podemos conquistar. Vocês entendem que é diferente? É diferente. Por isso, queridos, que depois de 5 anos de luta com Deus, chega o dia 9, pode passar, o dia 9 de setembro de 2011. Olha eu lá. Olha eu lá, feliz da vida. Feliz da vida. Né? Glória a Deus. Deus sabia a pessoa certa. Sabia a pessoa certa. Nós temos tantas diferenças. Mas essas diferenças, elas não têm razão, problema nenhum para nós, porque nós nos amamos tanto. Queridos, só Deus pode passar, dar para uma mulher, aos 57 anos, filhos sem ela ter, e netos sem ela ter. Glória a Deus, eu tenho uma família linda, que muitos de vocês conhecem. E vocês sabem, agora quando eu li aquilo que eles me mandaram escrito na quarta-feira, que foi o meu aniversário, eu chorei. Eu disse, Senhor, só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor pode me dar um presente assim. E eu não tinha sonhado 6 filhos? Tinha, não tinha? Olha a conta. Olhe bem, passa mais umzinho ali. Olha só, aquele lá está na casa do oleiro, nesse exato momento. É o mais velho. Ele é o pai das 2 meninas, que são as nossas netas. Este do meio vai ser pai agora, em julho, e nós vamos ganhar mais uma neta. A Liz está chegando, glória a Deus. E esta daqui ainda não tem filhos, ela mora fora, ela mora no Canadá. Mas olhe bem a minha conta, que não é a conta do Senhor. Eu ganhei 3 filhos, 2 noras e um genro.
que dá? 6. Olha aí, a matemática de Deus é diferente da nossa. E eu fiz a minha família com 6 filhos. Glória a Deus, né? Amém. Só o Senhor poderia me dar isso. Queridos, só Deus pode nos dar aquilo que está no nosso coração, mas da forma dele, no tempo dele. Pode passar mais um. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. É palavra do Senhor aqui nas Escrituras. Pode passar mais um. Queridos, Deus é fiel. Deus é fiel. Como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Vocês podem explicar isso na minha vida? Quem pode explicar? Quem pode entender os seus planos? Está lá em Romanos 11. Só Deus, só o Senhor. Mas tudo isso... Amém, é isso mesmo, Deus faz por completo. E tudo isso, queridos, 3 anos depois se passaram, né? E aconteceu, pode passar, mais uma experiência com Deus. Deus já sabia o que estava reservado para 3 anos depois, por isso Ele me deu o Daniel. Não poderia ser um outro homem para estar comigo, me deu o Daniel. 3 anos depois, nós fomos surpreendidos, porque Deus queria provar mais uma vez a minha dependência a Ele. Em 2014, eu fui diagnosticada, pode passar, com um câncer de mama. E eu fui ter que fazer todo um tratamento durante 1 ano, que essa igreja também me acompanhou, que os meus amigos me acompanharam, que todos oraram por mim. Esse altar, muitos cultos, ou quase todos os cultos, foi aqui colocada a minha vida diante de Deus. E muitos de vocês lembram disso. Eu estive aqui na frente, dizendo para as pessoas, quando eu soube do diagnóstico do câncer, eu estive aqui dizendo, queridos, é isso mesmo, pastor Sebastião falou com vocês de manhã, e é isto mesmo. E eu vou para esse tratamento, sabendo que, se eu posso ver a glória de Deus, ou vocês podem ver a glória de Deus. Porque ou eu morro e vou ver a glória de Deus, ou eu sou curada e todos nós vamos ver a glória de Deus. E glórias a Deus, todos nós vimos a glória de Deus. Todos nós vimos o que Ele pôde fazer na minha vida. Pode passar. Eu entrei num tratamento, pode passar, que durou 5 meses de quimioterapia. Eu tive uma cirurgia onde eu tive uma infecção horrorosa, que eu não morri, porque Deus realmente não quis que eu morresse. E eu passei por uma radioterapia de 2 meses. E em maio de 2015, apenas, que parou, pode passar, o meu tratamento. Eu perdi os cabelos, eu tive... o tratamento me deixou extremamente sem energia total. É um tratamento muito difícil, mas, pode passar mais uma, ninguém chega à terra prometida sem passar pelo deserto. Os meus desertos, amém, todo louvor, toda glória para o Senhor. Os meus desertos, querido, foram momentos que Deus usou para trabalhar a minha vida, para que eu pudesse ficar mais perto dEle, para que a minha vida espiritual pudesse ser moída e remoída, mas para que eu pudesse estar aqui e em tantos outros lugares, dizendo que este Deus que nós cremos é o Deus único, é o Deus verdadeiro, é o Deus que é onipotente, onisciente, onipresente. Ele é o Deus maravilhoso. Ele é o único Deus. O único Deus. Não há outro Deus. É Ele o único. E assim foi a minha vida. Pode passar. 2014. Eu dei um teloguinho para 2014, dizendo nunca mais
Depois da luta, vem a vitória. E a minha vitória veio. E vocês estão aqui, e sabendo disso e constatando isso. Em maio de 2015, pode passar, eu publiquei lá no meu Facebook: adeus tratamento, né? Eu venci o câncer, glórias a Deus. E glórias a Deus mesmo, porque sem Ele, nada disso ocorreria. Nada disso ocorreria. Amém, amém. E eu quero perguntar para você, pode passar mais um. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você sabe disso? Que você é vencedor. E você é vencedor em Cristo Jesus. Só Ele nos faz vencer. E pode passar um. E eu quero te perguntar o que te impede de recomeçar uma vida com Deus. O que te impede, se você quebrou a sua aliança com Deus, o que impede de você renovar hoje a sua aliança com Deus? Faça isso, porque Ele quer nos dar vida plena. Vida plena, queridos, é vida que é tão abundante com Ele. Ele não quer dar apenas isso que nós temos hoje. Ele quer dar muito mais, abundantemente mais, além do que aquilo que nós temos. Mas nós precisamos dar um passo em direção a Ele. Nós precisamos dizer: Jesus, eu preciso e eu quero uma renovação da minha vida e nunca mais quebrar a minha aliança contigo. Eu quero te dizer, queridos, pode passar mais uma. Se você quer deixar Deus escrever uma nova história para você, agora, para a sua vida, eu quero te convidar a fazer esta renovação da sua aliança com Deus. Permita a Deus entrar na sua vida. Permita a Deus fazer agora aquilo, escrever essa nova história que Ele tem para você. Nós já cantamos no início, nós colocamos sonhos de Deus dentro da lata do lixo, mas Ele pode renovar os sonhos dEle para a vida da gente. Portanto, se você quer, pode passar mais uma, se você está disposto a mudar a sua vontade e aceitar e experimentar a vontade de Deus para a sua vida, eu quero te chamar para vir aqui no altar, porque nós vamos orar pela sua vida e dizer: Senhor, qualquer que seja o sonho que você tenha. Eu não sei quais são os sonhos que vocês têm. Eu não sei os sonhos que ficaram para trás. Eu não sei os sonhos que vocês passaram por cima, deixaram, fizeram como eu. Mas eu quero dizer também para vocês que eu estou aqui, porque eu tive pais que tinham o Senhor Jesus na vida e que eles oraram por mim. Eu tenho a certeza de que as orações dos meus pais foram colhidas pelo Senhor. E hoje nós nos colocamos, eu e meu marido, diante do Senhor para fazer o mesmo para a nossa família. Nos ajoelhamos todos os dias para a gente pedir para que as nossas netas nunca olhem para o mundo, nunca elas se encantem com absolutamente nada do mundo, porque o mundo não tem absolutamente nada para nos oferecer, mas Jesus tem muito para nos oferecer. Venha agora, venha aqui, vamos nos colocar diante do Senhor. Eu quero chamar o pastor Marivaldo, vamos orar, porque sonhos vão ser restaurados essa noite. A sua vida não precisa estar como está, a sua vida pode ser renovada, modificada, transformada pelo Senhor Jesus, seja em qualquer área, queridos. Deus me moeu na minha área afetiva, me moeu na minha área da saúde, e Ele pode moer você na área que você vai precisar e tem dependência dEle. Entrega hoje, entrega essa chave, a chave que você tem segurado nas suas mãos. Entrega esta chave ao Senhor, porque Ele vai transformar a sua vida em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos orar. Aleluia.
Meus irmãos, não é a teologia da prosperidade, é a teologia da esperança. A palavra de Deus diz que aquele que espera no Senhor subirá como águia, voará, renovará suas forças, não se cansará. Às vezes a desesperança na solidão, às vezes a desesperança na vida e na saúde, às vezes desesperança na família, desesperança nos relacionamentos. Mas a palavra de hoje traz para a gente esperança daquilo que o Senhor pode fazer. Você crê nisso, amado? Se você crê que o Senhor pode mudar a história da tua vida, a história da tua família, pode mudar até mesmo o mais difícil, que é o teu coração, porque isso é o mais difícil. O mais difícil para Deus não é curar a saúde da Zenilda. O mais difícil não é dar casamento. O mais difícil não é gerar filhos. A Bíblia diz que Ele dá filhos àquela que quer ser mãe e quer dar à luz. O mais difícil é mudar o nosso coração, e isso também Ele muda. Se você crê nisso, abaixe sua cabeça e vamos apresentar nossa vida diante de Deus como uma folha que precisa ser escrita por Ele, dentro dessa palavra tão preciosa que foi pregada aqui. Conheço a história de uma moça que procurou um pastor e disse: olha, minha vida é uma tragédia. E ele disse: escreva a sua história. E ela escreveu, e aquele pastor pegou aquele papel, rasgou, deu uma folha a ela e disse assim: aqui está uma nova vida, não para que você escreva, mas para que Deus escreva cada linha da tua história. Senhor, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome e bendizemos, Senhor, o Teu nome pela história da Tua filha. Que preciosidade, que história linda, que mudança profunda, Deus. Que escola da dependência o Senhor tem gerado na nossa vida a partir do testemunho da Zenilda. Senhor, mas talvez hajam pessoas aqui agora de joelhos ou em pé, Senhor, que são boas pessoas, são bons profissionais, como a Zenilda também, Senhor. Talvez sejam até boas esposas e bons maridos, Senhor, mas existe um pecadinho escondido na gaveta que se chama: eu tenho o controle da minha vida. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos aqui, dobrados essa noite, dizer: Senhor, passa a controlar nossa vida. Nós declaramos falência, Senhor. Nós declaramos que a nossa competência é insuficiente e por isso podemos dizer, como a Zenilda, somos incompetentes diante do Senhor. Nós não sabemos para onde ir, nós não sabemos o que temos, o que fazemos, nós não sabemos nem mesmo aquilo que queremos, mas o Senhor pode, no nosso coração, mudar a nossa história. Muda, Deus, em nome de Jesus. Transforma. Há pessoas essa noite aqui cansadas, ó Deus, e a Tua palavra diz que o Teu fardo é leve, Deus, e o Teu jugo é suave. Nós queremos deixar no altar de Deus essa noite o peso que nos oprime, o peso que nos cansa, Senhor, a nossa luta, o nosso esmurrar contra a ponta da faca. Nós queremos entregar isso ao Senhor e Te pedir em nome de Jesus: Senhor, nós não conseguimos fazer mais, mas o Senhor pode fazer, a Tua palavra pode fazer, a Tua graça pode nos alcançar, o Teu favor pode nos tocar, as Tuas bênçãos podem ser derramadas sobre nós, sobre a nossa casa, sobre os nossos relacionamentos. Então, em nome de Jesus, Senhor, faz na vida dos Teus filhos que estão aqui dobrados, que estão diante do Senhor, alguns com problemas que olham e pensam: não há solução, mas o Senhor é a solução. Tu és o Deus da cura, Tu és o Deus da provisão, Tu és o Deus que faz com que aquele que é solitário habite em família. Tu és o Senhor, e é no Teu nome que nós cremos. Nós não cremos, Senhor, nas nossas forças, na nossa capacidade, no nosso jeito. Senhor, nós pertencemos a uma nação quebrada pela corrupção, pela imoralidade, mas, Senhor, nós cremos num Deus que, se cumprirmos a Tua palavra, se nos humilharmos, dobrarmos o nosso joelho, nos convertermos dos nossos maus caminhos, então, Senhor, eu sei que o Senhor ouvirá. Como ouviu Zenilda,
Eu creio, Senhor, que Tu nos ouvirá, que Tu ouvirá cada um aqui, Senhor, e que Tu mudará a nossa sorte. Testemunhos serão dados aqui no altar, pessoas virão aqui em lágrimas, dizendo: o Senhor mudou a minha sorte. Nós cremos nessa palavra e nós te clamamos, Senhor, faz isso em nome de Jesus, por amor do Teu nome, Jesus. Visita a nossa casa, visita o nosso emprego, visita nossos negócios, Senhor. Ó Deus bendito, visita os nossos filhinhos, Senhor, que eles não se afastem da Tua palavra jamais, e se já se afastaram, Senhor, que o Senhor determine a volta em nome de Jesus. Visita as nossas finanças, visita a nossa saúde, visita sobretudo o nosso ego, Deus, e quebra ele, e assenta-te, Senhor, no trono do nosso coração, e governa a nossa vida a partir de hoje. Como o pastor Sebastião tem repetido, Senhor, nós queremos ser uma igreja governada pelo amado Espírito Santo. Faz isso, Deus, e te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Você pode levantar e aplaudir ao Senhor, porque Ele fez, Ele faz e Ele fará novas todas as coisas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Jesus. Nós vamos estar louvando.